Você sabia que nem todo tremor é doença de Parkinson e que nem todo paciente com doença de Parkinson treme? Não? Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar com detalhes tudo isso para vocês. Se você já não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like para ajudar no nosso crescimento. Vamos lá para o vídeo. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Sou o Dr. Luiz Felipe Berchielli, neurologista, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico da doença de Parkinson. Nós vamos falar sobre os sintomas e os sinais mais importantes dessa condição que vão nos ajudar a ter um diagnóstico mais preciso. Sobre a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é a segunda causa de doença neurodegenerativa no mundo. Ela perde apenas para a doença de Alzheimer. Ela tem uma prevalência muito alta, chega a 6 milhões de pessoas em todo o mundo acometidas com a doença de Parkinson. E você sabia que ela foi descrita primeiramente por James Parkinson há mais de 200 anos? Desde então, a gente tem acumulado muito conhecimento sobre essa doença. Então, a gente vai falar hoje no nosso vídeo sobre os sinais e sobre os sintomas mais importantes para ajudar a gente no diagnóstico da doença de Parkinson. Diagnóstico da doença de Parkinson. O diagnóstico da doença de Parkinson ele é baseado em critérios, ou seja, o que o paciente apresenta e o que nós vemos no nosso exame físico. Esses critérios já estão muito bem determinados e eu vou mostrar para vocês quais são esses critérios. Critérios diagnósticos da doença de Parkinson. Esses são os critérios diagnósticos da doença de Parkinson. Ele consiste em 3 passos. No primeiro passo, é necessário bradicinesia e pelo menos um dos seguintes critérios, como rigidez, tremor de repouso de 4 a 6 Hz, instabilidade postural. No passo 2, excluímos outras causas de parkinsonismo, como outras doenças ou medicamentos. No passo 3, são necessários pelo menos 3 dos seguintes critérios de suporte, como início unilateral, tremor de repouso presente, doença progressiva, assimetria persistente, afetando principalmente o lado de início, ou seja, o lado onde começou a doença será mais gravemente acometido. O paciente tem que ter uma resposta excelente ao levodopa, entre 70 a 100%. A discinesia severa, induzida também pelo levodopa, e uma resposta ao levodopa por 5 ou mais anos. E o último critério, curso clínico de 10 ou mais anos. Vou falar com vocês agora sobre as alterações motoras da doença de Parkinson, ou seja, as alterações que os critérios diagnósticos se referem. Vou falar com vocês do tremor de repouso, da bradicinesia, da rigidez e da instabilidade postural. Bradicinesia. A bradicinesia refere-se à lentidão generalizada dos movimentos e à redução da amplitude desses movimentos. Aqui ao lado vocês conseguem ver dois pacientes apresentando dificuldade na abertura e fechamento da mão e também na manobra de finger tap, que é ficar batendo uma ponta de dedo na outra. Eles têm dificuldade tanto na velocidade quanto na amplitude. Esse é o sintoma mais comum da doença de Parkinson, mas é difícil para os pacientes descreverem esses sintomas. Muitos deles referem que eles estão com fraqueza ou até incoordenação. Pacientes costumam relatar que tarefas que antes eram automáticas agora exigem muito esforço. Por exemplo, escrever pode se tornar muito difícil e a letra desse paciente tende a ficar cada vez menor, um fenômeno conhecido como micrografia. A lentidão dos movimentos pode começar de maneira sutil, como uma leve dificuldade em realizar movimentos finos, mas que com o tempo ela progride a ponto de afetar as atividades maiores, como caminhar e levantar-se de uma cadeira, o que causa um grande impacto na qualidade de vida desse paciente. Tremor de repouso. Esse é o tremor de repouso. Ele é mais visível quando a parte afetada do corpo está em repouso e não envolvida em atividades.
é o tremor característico da doença de Parkinson. Aqui ao lado, observamos um paciente real apresentando o movimento de contar pílulas. O seu polegar e seus dedos parecem rolar um pequeno objeto. E tem uma frequência moderada, mais comum entre 4 a 5 Hz. Imagine estar sentado em uma cadeira e perceber que sua mão está tremendo de forma incontrolável, enquanto você não está fazendo nada com ela. Esse é o tremor da doença de Parkinson, que pode se espalhar para pernas e mandíbula ao longo do avanço da doença. Vale destacar também que, embora esse tremor seja característico, nem todos os pacientes com doença de Parkinson apresentam ele no início. Tem casos que o tremor pode ser leve no início e evoluir ao longo dos anos. Rigidez em roda denteada. Aqui na sequência temos a rigidez em roda denteada. A rigidez é o aumento da resistência ao movimento passivo de uma articulação. Aqui observamos a articulação do cotovelo e do punho. E a rigidez em roda denteada é o padrão de resistência intercalado com o relaxamento durante o movimento passivo desse membro. Como observamos, esses pacientes apresentam tanto no punho quanto nessa articulação do cotovelo também essa rigidez em roda denteada. A rigidez pode ser sentida quando você tenta mover o braço de alguém que tem a doença de Parkinson. Esse movimento não flui livremente. Ao contrário, ele parece travar em certos pontos, como se fosse uma roda denteada. A rigidez pode ser um grande obstáculo, causando dores musculares e limitando a capacidade de movimento desse paciente. Essa limitação pode levar a problemas como dificuldade em se virar na cama, dores nas costas e até alterações na postura. Instabilidade postural. O último item do passo 1 dos critérios diagnósticos da doença de Parkinson é a instabilidade postural. O que é instabilidade postural? É a diminuição da capacidade de prevenir quedas, ou seja, é a perda dos reflexos posturais do paciente. Aqui observamos um exame para avaliar essa instabilidade postural. Se o paciente der 2 ou mais passos, significa que ele tem uma instabilidade, ou seja, risco maior de ter quedas. Imagine tentar manter o equilíbrio em uma situação cotidiana, como ao tentar andar em superfícies irregulares ou ao se virar rapidamente. Pacientes com Parkinson podem perder esse reflexo natural de estabilização, tornando essas tarefas extremamente perigosas. Essa instabilidade postural está entre as maiores causas de incapacidade e pode resultar em ferimentos graves. O treinamento físico focado no equilíbrio pode ser uma das estratégias para minimizar esse impacto, mas o apoio familiar ainda ele é essencial para evitar essas quedas. Então, pessoal, esses são os critérios diagnósticos da doença de Parkinson. Esses sinais e sintomas ajudam na definição do diagnóstico da doença de Parkinson. Geralmente não necessitamos de outros exames, como ressonância magnética, tomografia, mas há situações que a gente precisa utilizá-los quando temos alguma dúvida que nos leve a pensar em diagnósticos diferenciais. Então, se você perceber alguma alteração dessa em você mesmo ou em algum familiar e amigo, é sempre orientado a procurar um auxílio médico para ter um diagnóstico preciso e um tratamento adequado, sempre procurando uma melhor qualidade de vida. Olá, pessoal. Gostaram do vídeo? Então, comenta aqui embaixo, deixa suas opiniões, os seus comentários. Vocês conhecem alguém que tem doença de Parkinson ou você mesmo é um portador da doença de Parkinson? Comenta aqui embaixo. E já peço também para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar aquele like para ajudar no nosso crescimento. Até a próxima!